Salve, salve, muito bom dia! Estamos começando aqui pela PAN. Nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, dia 1º de agosto de 2018. Bola no chão, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, afirma que condenado em segunda instância é inelegível. Vejam, a lei que o próprio Lula homologou agora suja a barra do próprio ex-presidente. De topete em pé, presidente Donald Trump é tema de novo livro de um dos mais famosos jornalistas investigativos do mundo, Bob Woodward, que ao lado de Carl Bernstein fez o presidente Nixon picar a mula da Casa Branca, lembram? Watergate, espionagem, a sede do Partido Democrata, fez o Richard Nixon sair fora. Caldeirão de emoções. Maria Antônia vence o MasterChef, mas o anúncio mais famoso e mais saboroso da final do reality teve a ver com o jurado Eric Jacan. Ele revelou que está grávido de gêmeos. Bienvenue dans l'équipe, Jacan. Maintenant, nous sommes tous les parents de jumeaux. Gente, que internacional, Você deu uma gastada agora, né? Nossa, eu gostei. Minhas aulinhas da internet de francês. Tá maravilhoso. Isso aí, Paulinha, muito bom dia. Vamos para a nossa dia. hashtag. Sempre temos uma para distribuir aqui, dividir com a nossa seleta audiência. Vamos lá, Edgar. Olha, daqui a pouco a gente vai falar de um acidente de avião que aconteceu no México. 103 pessoas a bordo e todas sobreviveram. A gente tem duas pessoas em estado grave, né? Mas tá tudo bem. Meu, acidente Estão aéreo. Estabilizadas, exatamente. Com todos sobreviventes, caramba, que bênção, hein? Sei lá, que sorte, que maravilha, né? Eu não sei se alguém aqui na bancada já passou por um acidente desse tipo, assim. Não sei se aéreo, mas qualquer tipo de acidente caiu sério. O avião? Como é que foi isso? Eu vou dar os detalhes daqui a pouco, mas basicamente é isso. Caiu e tá todo mundo vivo, né? E essas histórias arrepiam, são daquele tipo, nasci de novo. Nasci de novo. Depois de que isso acontece, né? E eu sei que no Twitter tem muitas histórias interessantes, muita gente que já passou por muita coisa. É por isso que hoje a gente quer ouvir essas histórias dos nossos ouvintes. Hashtag Nasci de Novo. Como ali tá liberada a brincadeira também, Edgar, pode ter aquele gif, né, aquele meme, aquela série que depois que você assistiu deu um reboot, né, na Matrix, e aí você mudou tudo na sua vida. Vamos lá então hoje com a hashtag Nasci de Novo. Se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio para vocês. E não se esqueçam que os seus tweets opinando sobre os assuntos do programa também fazem parte da nossa transmissão. Boa, Paulinho. Enquanto você, meu querido ouvinte, está aí do outro lado, começando o seu dia de trabalho, ainda no trânsito, chegando na escola, indo para a faculdade, enfim, nos ouvindo, nos acompanhando nessa manhã de quarta-feira, quero saber também, quando você chegar numa base segura aí, mande um videozinho pra gente, contando essa história, dividindo essa história, seguindo na mesma linha que a Paulinha trouxe pra gente a respeito desse acidente aéreo no México, né, que caiu e todos sobreviveram, 2 em estado grave, como ela disse, mas todos sobreviveram, quer dizer, quase que um milagre. Você já passou por uma situação como essa? Tipo, daquela que você saiu ileso, passou ileso e pensou, cara, nasci de novo. Conta pra gente, divida com a gente em imagens de vídeo, queremos imagens em vídeo, tá bom? Chega aí no trabalho, chega aí em algum lugar seguro, faz um videozinho pra gente. Melhor se for na horizontal, como ensina bem o tio Bonner, às vezes ali no jornal, né? O Pedro Bial, estão tudo ensinando isso aí. Você manda pra gente um vídeo também contando uma situação em que você se safou e imaginou, cara, nasci de novo. 11 931 17 1009, mensagens em vídeo apenas, tá bom? Tô esperando. Ed, você tá falando de WhatsApp? Você sabe que a gente tem uma novidade liberada hoje no WhatsApp. Na plataforma? A gente ferramenta? Já tinha falado disso Nudes. em maio. Nudes faz tempo, né? Cada um por sua conta e risco. Eu indico não colocar rosto, caso você queira trocar. Mas o que anunciaram em maio é que a gente poderia fazer chamada de vídeo em grupo, com até 4 pessoas. Então isso foi anunciado e a partir de hoje já está funcionando no WhatsApp. Então você que quer fazer essa chamada com 4 pessoas aí, conversar com os amigos pela videochamada do WhatsApp, atualiza o seu app, porque senão você não vai conseguir fazer.
dá aquela atualizadinha. E aí é só você fazer a videochamada pro primeiro amigo e depois você vai ver um ícone ali em cima à direita e aí você pode ir adicionando outras pessoas num limite de 4 para essa mesma conversa. Afinal de contas, isso aí vai dar uma ajuda, né? Para quem passa por reuniões de 2 horas, 3 horas, reuniões que poderiam ser realizadas em 10 minutos, né? Não é tem muito disso, né? Tem muita gente ouvindo a gente aqui que passa por isso, com certeza. Tá feliz em fazer essa reunião através do WhatsApp. Pois é, agora. porque aí dá uma otimizada, dá uma agilizada, vai direto ao assunto, objetividade, papá, né? Vamos ver se a internet mas, ajuda. por exemplo, na tela, você tá conversando com mais 3 pessoas, ficam as 3 pessoas acho que ficam ali, as carinhas. várias telas. Você consegue ver as carinhas. Tipo CNN. A gente já viu isso acontecer com... Exatamente, no Hangout. Tem outros manda aplicativos mensagem escrita, mensagem. né? Qual que é o problema? Pra mim, tudo se resolve no escrito ali. Pra que tanta falação, né? Isso é porque você escreve bem, Joel. E Porque aí? às vezes você escreve uma coisa, a pessoa lê outra. Você entendeu? Vamos fazer Acontece hoje, muito isso. É melhor um Paulinha, cara a Edgar, cara. Gregório do Vivier e o Joel. Que é amigo dele, Amigo tem foto e tudo. amigaço Eu dele, quero tirou ficar amiga foto dele e também. tudo. Pelo menos é olho no olho, de alguma forma, resgate no olho. Mas fica aquela enrolação, né? Ninguém vai... Eu prefiro tudo escrito mesmo, resolvido ali, leio a hora que puder e acabou. Né? Tá bom. Vai lá, Paulinha. Então é esse o recado? Tem essa mas novidade? não esquece, quer usar? Atualiza o seu app. Não vai ficar tentando sem atualizar, porque daí não dá certo. Falado. Agora, olha, pra você assistir o Morning Show a qualquer hora, em qualquer lugar, baixe o aplicativo da Jovem Pan. Também assista pelo nosso portal jovempanfm.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais. Dá uma passada na nossa página lá no Instagram, tem conteúdo extra. Deixe o seu joinha que a gente fica amarradão, feliz da vida. Todos convidados para 1h30 de diversão e informação aqui no Morning Show, porque estamos só começando. Vamos lá, um dos jornalistas investigativos mais famosos do mundo, Bob Woodward, vai lançar um livro sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse cara aí à frente, né, das reportagens do Washington Post durante muito tempo, como eu falei no início, Caio, né, foi o responsável, junto com Carl Bernstein, o que gerou aquela investigação no complexo Watergate em Washington, tal, que acabou com a renúncia, né, do então presidente Richard Nixon, né? E ele vai escrever agora, né, na era Trump. Ele já escreveu, a editora Já tá pronto. pegou todos de surpresa em Washington, que é uma terra que é difícil você manter algum segredo e tal, porque a terra da fofoca até hoje está sendo classificada dessa forma. Sim. E nos últimos 19 meses ele se dedicou a escrever, o Bob Woodward se dedicou a escrever esse livro, que é mais um em meio a tantos que diz, ou pelo menos promete, contar bastidores da Casa Branca e tal. O nome do livro vai ser Fear, Trump in the White House. Medo, Trump está na Casa Branca e tal, contando bastidores, como que são as tomadas de decisão lá na Casa Branca. Vai mais ou menos no paralelo daquele Fogo e Fúria, que também a gente noticiou aqui, que prometeu causar um alarde, não causou. O que esse tem de diferente de todos os outros que prometem contar os bastidores? É baseado em investigações jornalísticas feitas por um cara que a gente estava vendo na imagem aí, que é justamente como você colocou, foi quem desvendou o caso de Watergate na década de 1970, que levou à renúncia de um presidente norte-americano, Nixon. A denúncia veio do assalto ao Partido Democrata, ele foi, investigou, falou, aí tem. Fez uma ligação com a Casa Branca, ele colocou isso na cabeça dele, investigou por meses, depois falou, olha, tá aqui, como eu desconfiava, o Nixon tinha a ver sim com esse assalto. Colocou as cartas na mesa e culminou aí na renúncia do presidente. Então, Caio, esse livro tem rola. revelações? Já surgiu aí alguma grande revelação? Assim? Não, ele não disse nada do conteúdo, só que vai trazer como que são as tomadas de decisão, os bastidores da Casa Branca, então ninguém sabe muito o que vai ser revelado. A editora soltou essa bomba ontem na imprensa, olha, estamos fazendo um livro, pode aguardar que aí tem. E o nome do autor é muito forte, né? Inclusive, há filmes baseados na história dele e tal, Todos os Homens do Presidente, ganhou 4 Oscars na década de 70, então o nome é forte, o assunto também, vamos ver o que vem. Esse cara, Bob Woodward, ele foi vivido no cinema pelo, né, Paulinha, pelo Robert Redford, né? Todos os Homens do Presidente, quem nos acompanha em imagem, tá vendo aí ao fundo, enquanto que você fala, Caio, ele e o Dustin Hoffman, né? Era parceiro dele, né? Nesse filme aí. Vamos lá. Exato. Vamos. Quer comentar, Joel? Olha, eu ia falar o seguinte, o Trump tá vivendo uma coisa nos Estados Unidos que a mídia realmente tá desesperada para tirá-lo dali, né? Talvez até com razão, mas ainda não surgiu
o que seria realmente um fato para causar o impeachment dele. Então publicam esses livros, teve esse livro anterior, né, O Som e a Fúria, aí, Fogo e Fúria, que fala que vai trazer alguma coisa gigante, traz coisas meio ridículas sobre o presidente, ele come McDonald's, sei lá o quê, mas não tem um fato ali para causar impeachment. Essas questões dos... E esse aí também, exato, esse aí também, acho que quando surgir algo real, vai parar na mídia, né, vai parar num jornal. Nunca vai, o livro que vai sair vai ter pequenas fofocas de Casa Branca, mas não vai ser o que tá todo mundo esperando, que é a grande revelação. O Watergate não foi um livro, foi um caso. Exato, olha, os caras mandaram colocar escuta telefônica lá. Foi isso. Exato. É um fato que ganha noticiário, não livro, né? Tipo, e é mais difícil haver grandes bombas em livro, né? Exato. Geralmente quando você tem uma bomba, você põe na hora. Não, reportagem. Hoje em dia não é nem mais reportagem impressa, né? A internet tá aí, é 4 da tarde, se você tem a informação na mão, você já solta. É um programa de rádio tipo Morning Exatamente. Show aqui, você traz pra gente, a gente... Exatamente. Ô, Joel, mas essas questões da campanha, dos e-mails, dos russos, tudo isso não pode vir a causar uma situação que pode sim gerar, na realidade, uma renúncia ou um processo de impeachment aberto? Sim, essa é uma investigação que está acontecendo, já tem evidências fortes de que a Rússia interferiu nas eleições americanas, com os e-mails da Hillary, hackearam o Partido Democrata. A grande questão é, será que o Partido Republicano e a campanha do Trump colaboraram com essa interferência russa? Se isso ficar provado, aí é um fato forte para ocasionar um impeachment. Isto ainda não apareceu. Mesmo aquele vazamento que a gente noticiou um tempo atrás, uma conversa do Trump com um advogado e tudo. Quer dizer, aquilo era outro caso, inclusive, né? Aquilo é um outro caso que poderia dar alguma coisa. Será que a campanha do Trump usou dinheiro para silenciar uma atriz pornô ali? Exato. Pornô. Se aquilo aparecer, sim. Agora, em ambos esses casos que estão sendo investigados, não apareceu ainda essa prova que comprove esse ato ilícito. Então, por enquanto, não tem. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. A música que a gente está escutando aí ao fundo chama-se Ainda Bem, é de autoria da Marisa Monte e do Arnaldo Antunes. A dupla foi à justiça contra o tucano João Dória por causa dessa canção. Vamos explicar essa história, relembrar essa história aqui. A gente falou um pouco na época, mas vamos trazer de volta esse caso, Paulinha. Pois é, Ed. Aconteceu em agosto de 2017 a publicação desses vídeos por parte do Dória, quando ele foi entregar a reforma de equipamentos esportivos no Parque de Ibirapuera. Então, isso foi divulgado em Facebook, Instagram e YouTube. E ao fundo do que ele dizia estava a canção da dupla Arnaldo Antunes e Marisa Monte. Então, o que os artistas alegam e pedem a indenização de R$220 mil? Que a música deles foi usada, enfim, num vídeo que foi publicado em vários lugares, que tem conotação política e que eles não autorizaram. Basicamente, é isso que eles alegam. E o que o Dória diz? Que essa música estava tocando de fundo, tipo música ambiente, quando foi capturado o vídeo. Então que, teoricamente, não foi intencional, porque é o que estava passando no ambiente e aí acabou nos 45 aí do vídeo dele, entendeu? Foi capturado. Aí essa briga já tá rolando desde o ano passado. Marisa Monte já falou em novembro, os advogados dos artistas já entraram em contato com a prefeitura para falar sobre isso. Na época já disseram, olha, vamos entrar com uma ação, não achamos que é correto. E a prefeitura, gente, olha aqui, tá lá o vídeo no fundo de uma gravação que a gente fez. Eu tentei achar até os vídeos, mas tiraram também do ar, os vídeos foram retirados do ar. E aí é essa que vai ser a briga real agora, porque agora de fato está na justiça. Eles entraram com esse processo, estão pedindo essa grana e agora vai ter que se averiguar aí se vão ter que pagar por isso, indenizar os artistas, porque realmente a música tá lá, ou se essa alegação da prefeitura de que estava no fundo, que não foi intencional, cola. Não sei o que vocês acham a respeito disso. Parece meio oportunista, né, dos artistas. Se tem uma música tocando no ambiente, eu não posso publicar um vídeo que eu fiz naquele ambiente, eu tenho que tirar o áudio daquilo. Mas aí não tem a questão do ambiente ter sido feito, criado pela comitiva, enfim, pelos representantes. Era um estádio, né? Era no Ibirapuera, era no Ibirapuera. A comitiva, sei lá, os representantes vão lá, preparam esse ambiente para o prefeito chegar e falar
Agora, tem uma questão da legislação também, que é vedada a execução pública de canções. Eles podem estar embasados aí. Eu não conheço a fundo. Não, eu acho que o problema deles é Foi estar o vídeo no do Instagram, né? Foi o vídeo, não é nem na coisa do Está Estado. associado a associar estar a nesse música... vídeo que é a entrega de uma obra pública de um... Enfim, então prefeito, agora candidato ao governo. Acho que é isso que mais incomodou, é o contexto. Não é questão de estar sendo executado em um lugar público, porque mesmo para isso se paga, né? Existe um órgão que recolhe para execução de música em lugar público, em bar, todo mundo paga, inclusive aqui a rádio também, se Tem que executar recolher. música, recolhe. Então a questão não é esse recolhimento, a questão é estar no contexto desse vídeo. E aí a prefeitura alegando que, pô, é uma música que tava no fundo, ninguém nem atentou pra isso. Mas né? teve aquele caso também daqueles artistas que processaram o Lula por usar a música. Como é que foi? Como é que é o nome do artista? Teve o... não teve, né? O Lula ninguém processa, né? Com certeza tem uma finalidade política, né? Com Os certeza artistas de esquerda não processam, né? A esquerda, desculpa, eu confundi. Não, aqui, mas então. isso aí que você tá falando, Caio, que eu acho assim, o artista... Ele pode dar a música dele pra quem ele quiser. Se ele é de esquerda e quer dar pro Lula a música dele, ele dá. É um problema do artista. Agora, tava lá, eu rolando no também ambiente, acho que nesse oportunismo, contexto tá no meio ambiente. Podia estar tocando Fernando de Sorocaba, podia estar tocando qualquer outra pessoa. Agora, se o artista não quer estar associado a determinado político, Tá no ele tem o direito direito dele. de ir lá pedir. Uma Agora, má se isso é válido ou não... Uma má vontade motivada quase com certeza, digamos assim, por uma Quase discordância com certeza, política ali, por uma inimizade política. Mas né? eu acho que, por exemplo, no caso da Marisa Monte é uma pessoa que eu nunca vi se envolvendo e se manifestando para um lado ou para outro. O Arnaldo também, ele é um cara que não se ele coloca a posição dele, mas é um cara que não tá toda hora, assim, militando e estando junto, mostrando. Como a gente viu, por exemplo, vários artistas nesse evento do Lula Livre, né, que aconteceu lá nos Arcos da Lapa. Então, eu acho que isso é o direito do artista que também. eles votam no Bolsonaro, claro. Não sei qual é a certeza. Não é certeza nem que eles votam no Bolsonaro e nem que Caio, é só questão de ser... Eu suspeito se fosse o Fernando Haddad, eles não ligariam, não estaria acontecendo. Eu também Pode ser que desconfio que não. Mas se você não liga de estar associado a um político que usou sua música, você tem simpatia por ele, é natural que você fale, bom, eu gosto desse cara, tudo bem ele usar. Agora, se você não gosta do cara e sua música tá lá e você se sente de alguma forma associado... Gente, tá mas no bom seu senso direito. na vida é tudo. Agora, por exemplo, eu também concordo. Eu se fosse qualquer um dos dois, e aí eu vejo um vídeo de um político que eu não gosto, vamos partir dessa premissa. Como trilha sonora, ou seja, foi colocada numa ilha de edição, eu ficaria bravo. Eu ia falar, peraí, tá ganhando dinheiro em cima das minhas costas? Aí não, aí beleza. Mas tava rolando no estádio, tava de fundo e tal, pô... você vê que o cara não fez pra usar, pra se promover com a música da Marisa Monte, até porque a música é chata. Essa é uma afirmação também que não é uma verdade absoluta, né? Você vê que o cara não fez, ele pode ter feito. Não, eu acho que no caso até não fez, eu concordo com o Caio nisso. Mas acho que eles têm o direito, se sentiram associados a uma pessoa que eles não concordam e que eles não gostariam, vão entrar com processo. Mas o bom senso eu acho que deveria ser esse que tava de fundo, podia ser Fernando Sorocaba, podia ser Caetano Veloso, podia ser quem fosse. Aí vai da pessoa se ela liga ou não de estar ali associada a esse cara. A prefeitura até tirou o vídeo do ar, a prefeitura colaborou, no mínimo, uma atitude meio de má vontade, né, dos artistas. O Bolsonaro vira e mexe, recorta a fala nossa aqui, já recortou minha. PSDB também já recortou fala minha e coloca no site deles e tal. Eu não voto no Bolsonaro, não voto nesses caras e eles usam minha fala, mas tá público. Meu, deixa rolar, velho. Ficar agora processando todo mundo, não é? Sei lá, é que eles vivem de música, então se deixar pegar a música todo mundo... Mas se fosse o Haddad... Vamos falar aqui do processo eleitoral no Brasil. Reais ou não, as pretensões do ex-presidente Lula de voltar à presidência da República foram atingidas por mais um balde de água fria. Zé Maria Trindade, o que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, falou sobre a situação de condenados em segunda instância? Bom dia para você aí em Brasília. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Pegando apenas aí um finalzinho da conversa, Edgar, a tradição no Brasil é de não respeito à propriedade intelectual, porque ela é meio abstrata, né? Quem produz, por exemplo, um carro, você não pode chegar lá e pegar o carro porque é roubo. E a propriedade intelectual, e nós somos produtores intelectuais, né? Ela é muito desrespeitada, inclusive comercialmente, né? Então, eu acho que esse debate fica mais por aí. Edgar, a situação do ex-presidente Lula, eu acho que a pretensão dele está em andamento. Qual que é? Fingir que é candidato, fazer ali uma onda
apresentar um vice-presidente, candidato a vice-presidente, que eles ocupariam o lugar dele. Então, esse é o debate, essa é a estratégia do PT desde o início. Eu falava aqui, lá atrás, de que Lula não seria candidato. Lula não é candidato. Mas o PT adotou essa estratégia e a gente vê que está sendo bem montada. O objetivo do PT é evitar o extermínio, né? Evitar que tenha poucos deputados na Câmara e Senado. Sabe que não chega lá, mas apresentou a postura aí da candidatura do ex-presidente Lula. Todo mundo sabe que ele não é candidato, todo mundo sabe que ele está preso. A novidade aí é esta reação. Ministros daqui do Tribunal Superior Eleitoral dizem que é preciso agir rapidamente. E a Justiça Eleitoral tem essa característica diferente das outras, porque a Justiça Eleitoral também é fiscalizadora. Então, a rejeição do pedido de registro de ofício, ou seja, sem a provocação do Ministério Público, é um direito que o Tribunal Superior Eleitoral vai exercer. É apenas um andamento de uma estratégia armada do PT. Viu? Ô, Joel, a gente estava falando sobre isso ontem, né? A dificuldade é muito grande aí dessa candidatura seguir adiante, né? Não... Mas é evidente essa estratégia montada pelo partido, né? É uma estratégia para a qual não existe caminho jurídico legal possível, né? O judiciário brasileiro está se firmando como o grande bastião da luta contra a corrupção. E a lei da ficha limpa é tratada por ele assim com muito zelo e muito cuidado, tanto que ampliaram, né, o entendimento da ficha limpa aí no começo do ano. Então, quer dizer, eles apostam muito as fichas dele nisso. A gente vai fazer valer a ficha limpa. O PT sabe muito bem disso, mantém a mentira do Lula, porque sabe muito bem. O Lula, hoje em dia, é muito maior do que o PT. Ele é um nome que ressoa para as pessoas, que muita gente da população confia em tudo. PT, partido, o partido em si não é tão bem visto assim. Então mantém essa mentira, essa candidatura fictícia do Lula, para ter algum ganho, mas na hora H vão substituir por alguém que não tem esse amor todo da população, não. Se vocês me permitem fazer um complemento, o que o Joel começou dizendo de que não há embasamento jurídico, o Zé Maria também colocou isso na mesa para esse pedido do Lula e tal, ontem foi corroborado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, da PGR. Ela fez um parecer de 80 páginas e mandou para o Supremo Tribunal Federal, porque tem vários pedidos no Supremo para que a pena do Lula seja reduzida, para que ele seja libertado da cadeia e tal. Ela fez um parecer com 80 páginas dizendo, olha, todos esses pedidos do Supremo Tribunal Federal, aos 11 ministros, né, encaminhado a presidente e tal, mas não são plausíveis, não há embasamento jurídico para que o Lula deixe a cadeia. Portanto, por favor, a nossa posição da Procuradoria-Geral da República é, o Lula tem que continuar preso. Olha só, Raquel Dodge, Procuradora-Geral. O Trindade, e a frase ali, né? O ex-presidente Lula feriu ideais republicanos, né? Exatamente. É uma reação, já é uma reação do mundo jurídico a esta mentira, a esta estratégia eleitoral. Mas veja bem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, já antecipou que o pedido de registro de candidatura será rejeitado de ofício, ou seja, sem a provocação até do Ministério Público. Como funciona? O PT vai fazer a convenção nacional, indicar Lula como candidato à presidência da República, como vice-presidente, apresenta no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos estaduais, nos TRS. Aqui não, tem que ser diretamente no Tribunal Superior Eleitoral. Apresenta o pedido de registro de candidatura e aí o TSE, segundo o presidente, vai rejeitar de ofício e inverte a situação. Aí Lula e o PT é que tem que correr atrás de um habeas corpus, de alguma coisa, para registrar a candidatura. Mas o Luiz Fux está dizendo, e vários ministros já se anteciparam nisso, de que candidato sub júdice, que seria o caso de uma candidatura sim, é em caso de dúvida, e que neste caso não há nenhuma dúvida. O Supremo já analisou a ficha limpa durante 4 julgamentos, né? Inclusive, o último julgamento, o Supremo entendeu que a lei ficha limpa vale até para quem foi condenado antes da sanção da lei ficha limpa, para se ter uma ideia. Então, assim, o Tribunal Superior Eleitoral vai inverter a situação, vai rejeitar o registro da candidatura e que o Lula brigue por uma liminar. Aonde ele vai conseguir essa liminar? Não, o PT sabe disso, é só uma estratégia de campanha.
Tá certo. E outras implicações, né? Imagina, essa questão da ficha limpa, se fossem botar isso para votação em plenário de novo, essa da condenação em segunda instância, quantos outros sairiam junto, né? Se fosse alguma decisão que beneficiaria o presidente Lula e uma fila que viria atrás, né? São duas coisas. Vai vir mais gente... Opa, perdão. São duas coisas. Uma é a história de soltar ou não o ex-presidente. Isso pode acontecer numa manobra muito grande porque não há nada em vista. E a outra é a história da candidatura. Isso aí é certo, não há dúvida nem no TSE, e o ministro Luiz Fux, presidente, disse com todas as letras de que candidatura sub júdice só para onde há dúvida, e nesse caso não há dúvida. Agora, o interessante é que se Lula fosse candidato à presidência da República e ganhasse, tivesse mais de 51% dos votos válidos, e depois houvesse anulação da candidatura dele, a eleição inteira seria anulada. Daí porque, o país ia pegar fogo mesmo, né? Daí seria uma nova eleição, nova eleição. Pois é, e Trindade, só para ficar na frase que eu te passei a bola agora, da própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que o ex-presidente feriu ideais republicanos, né? Tá mais fácil a gente ver qual o presidente que não feriu, né? Inclusive esse que colocou ela lá, ou ajudou a colocar a Raquel Dodge no lugar onde ela tá, né? Que situação que nós estamos. Nós não estamos aí com um histórico muito bom para os políticos, e a ideia dos políticos é que, por ser tão contaminado o processo, que todos passem em branco. Mas, na verdade, a história está mostrando que não, haverá, sim, uma cobrança firme dos que desobedeceram esses ideais republicanos. Ô Trindade, vamos girar o assunto para a gente fechar a tua participação com a gente aqui, né? Mas temos que falar disso aqui, que é a greve dos militantes do PT aí à frente do Supremo Tribunal Federal. Eu ouvindo o Jornal da Manhã, ouvi a conversa com Augusto, com o professor Vila, o Joseval Peixoto, falando desses escolhidos, né, do Stedley, né, para ficar lá na frente, e que até haveria um revezamento desses membros. Quer dizer, que greve de fome é essa, Trindade? Ontem eu até fiz umas imagens lá, né? Eles tentaram ficar lá dentro do Supremo, aí foram expulsos, os seguranças do Supremo foram chamados, afastaram, eles foram tirar fotografias e filmagens em frente ali àquela estátua da Themis, em frente ao Supremo, e depois foram para a CNBB. São militantes que fazem uma greve por nada. Esta não é uma questão política, isto é uma decisão jurídica, e se quiserem ajudar, teriam que ajudar juridicamente, né? Sim, exatamente. Enquanto você falava aqui, Zé, a gente até colocou aqui, encobriu um pouco a sua fala, né, dessa manifestação lá. Vamos ouvir um pouquinho, ó. Que a partir de hoje entra nessa greve de fome. Os 6 companheiros e companheiras vão fazer a greve de fome e se posicionem aqui pra gente fazer a coletiva, então, e ter algumas perguntas. Ó, pra quem não tá com as imagens, é o grupo de militantes ali que ia fazer a greve de fome, tá bem na porta do Supremo Tribunal Federal, e fizeram ali a leitura de algumas palavras, iniciando ali o movimento. E aí quando foram começar assim, olha, valendo, é agora, os seguranças foram educadamente falando, pessoal, vocês não podem ficar aqui na porta. E aí, óbvio que eles ficaram teimando e falaram, não, vamos ficar assim. E aí os seguranças começam a educadamente de novo, só e assim falando, não pode não. E vai, sabe, com os braços assim separando, tipo, ó, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Aí começa aquela mise-en-scène toda, você tá me empurrando, meu braço tá doendo. Começa aquela coisa toda, mas se vê nitidamente que não houve agressão alguma. Mas na internet foi colocada como militantes do PT são agredidos e tal, e aí brutalmente, mas não teve nada disso e tem a imagem pra comprovar. E que coisa esvaziada, né? Porque é pouquinho militante, né? Vocês. O PT tinha essa ideia de que não, quando a gente chamar, daí o campo vai pegar fogo, o morro vai descer pra cidade, as massas vão lutar pelo PT. Tem meia dúzia de militante ali, não sei se conseguem muito mais que isso. Eu estava lá, eram 10 militantes, o resto eram assessores de deputados do PT e do próprio PT. E aí eles foram ali para frente e houve uma concentração, inclusive, de policiais. Tinha mais polícia do que esse pessoal. Aí o pessoal da CONTAG, né, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, mas a agricultura familiar, e também o MST, Movimento do Sem Terra. Esse o pessoal, e mais alguns apoiadores. E o interessante aí, e estranho, é que a CNBB, dali eles foram para a CNBB e depois retornam hoje. A CNBB apoiaram o movimento
de greve de fome, com soro e tal, não é uma greve de fome total, mas assim, eu acho muito estranho que a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, se preste a dar apoio a um movimento assim até contra a vida, né? E o engraçado que chama a atenção é que ao longo da história a gente tem várias lideranças que fizeram greve de fome. O Lula, ele terceiriza. Ele contrata a greve de fome. Ó, faz aí por mim, por favor. Ele passa pro outro, né? É impressionante. É o que o Stedley tá fazendo, né? A situação do PT tá complicada, né? Porque essa força de militância disposta a lutar tá esvaziada, enfraqueceu isso. O PT, enquanto partido, também não tem grande respeito. Eles têm uma força, eles têm um trunfo na mão, que é o Lula. Agora o Lula está preso. Ele não pode nem aparecer numa câmera para fazer uma propaganda para ninguém. Eles adorariam que o Lula fosse candidato. Isso não será, isso está fora. Agora a luta deles continua para, quem sabe, reverter a prisão em segunda instância. Vamos ver se o Toffoli vai mexer nisso ou não. E se reverter, daí sim, eles têm finalmente alguma coisa na mão, que é o Lula podendo aparecer numa campanha, fazer um vídeo. Isso tem alguma força. Agora, fora disso, o PT tá sem armas, né? Tá sem cartas na manga, porque olha que papelão ridículo, né? Chega a dar um pouco de pena, porque é tão pouca gente, é tão esvaziado. E existe o pleito, né, para que ele possa gravar, né, entrevista, que ele possa fazer. Tem veículos de comunicação que pediram, o próprio partido também entrou com pedidos na polícia, e tem os vídeos que ele, obviamente, gravou naquela ocasião do sindicato, né? Exato. Momentos antes da prisão ali. Ainda vão soltar aquilo, querem gravar ele na cela. Agora, eu não sei se ver o homenzinho presidiário dentro de sua pequena cela, se isso é bom ou é ruim para a imagem dele. Mas comove já quem tá convicto e convertido, né? Pois é. Comove ainda mais. A questão é o povo, o grande povo. Esse eu não sei se vai gostar. Trindade, valeu, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho aí em Brasília. É isso, obrigado. Eu fico com a frase do ministro Fux, né? Ninguém pode ser candidato se não pode tomar posse. Muito bom dia a todos. Agora, 10 horas 33 minutos, horário de Brasília. Bora lá, então? Vou traduzir pra você o que eu falei no começo do programa aqui em francês. Primeiro fala de novo em francês, que a internet foi a loucura, Edgar. Maintenant, nous sommes tous les parents de jumeaux. Sei. Porque eu tô dando um toque pro Jacan, como eu também sou pai de gêmeas no caso, e ele agora tá grávido de gêmeas, né? E aí, então eu falei, pô, beleza, bem-vindo ao time. Bienvenue dans l'équipe. Entendeu? Nossa, aí, ó, bem-vindo ao time. Certeza, o Jaca adorou. Tá ouvindo Morning Aqui, ó, a 19ª edição do Masterchef, que olha, não acaba mais esse programa, hein, Paulinha? Rende ainda, espremendo, sai coisa boa, você que acompanha, você que viu. O formato é muito legal, né? O formato é muito bacana, tem o interesse da audiência, todo mundo gosta, tem essa coisa dessa fixação pro programa de comida, de se fazer comida ali. E o Masterchef acerta, né, no formato. Mas, cara, é uma edição atrás da outra. Essa é a 5ª edição com amadores. A gente tem 2 edições também com profissionais. Inclusive, a próxima edição... Teve das crianças Kids. também? É a tentativa do Kids, que trouxe alguns problemas jurídicos até, né? Por causa daquela integrante, a Valentina, lembra? Dos comentários. De pedofilia bizarros que surgiram na internet. Então, a Band acabou desistindo de fazer as edições Kids, mesmo por causa dessas questões. Porque são muitas questões quando você tá filmando com criança, né? É bastante diferente do que Pô, mas o Raul Gil leva a criança todo sábado ao programa mas eu dele. acho que não valia a pena, exatamente porque eu acho que esse formato do Masterchef ainda é uma fonte de renda e patrocínio muito forte pra Band. E você mexer com essa marca, que é tão legal pra patrocinador, vinculada a problemas, pode trazer aí uma consequência ruim para um produto que ainda é bem legal. A gente teve oscilação de audiência para essa edição, não foi aquele show, mas garantiu basicamente a 3ª posição ali de audiência para a Band durante quase todo o reality show. Então isso é considerado ainda muito bom, Edgar. E eles conseguiram uma coisa maravilhosa, que foi esse grupo de jurados. Você abriu falando do Jacan, né? A gente tem também os outros 2 jurados, o Fogaça e a Paola, que são muito queridos do público, cada um na sua personalidade, né? A Paola dando aquelas broncas, mas sempre muito professora para os
dos caras, trazendo muita verdade ali, técnica. O Fogaça, que dá aquele medinho, mas no fundo tem um coração mole. E o Jacan, que é o nosso tamporro. Tomporro, é assim que fala em francês? Não sei. Também não. É que ele fala tudo afrancesado, às vezes parece que periça. Não, ele fala tempero, que não é tempero. Tempero, ele fala de um jeito outro, né? Precisa quase de legenda pro Jacan, porque ele é francês ainda não tá brasileiro. E que é muito querido do público, eu acho que é um dos jurados mais queridos do público, eu apostaria aqui, porque ele é muito engraçado, ele é muito firme também nas convicções dele a respeito de gastronomia. E você falou aqui do anúncio dos gêmeos, então vamos ouvir como é que foi esse momento, onde ele surpreendeu a todos, inclusive aos parceiros ali do programa. Tá aí, Ed, mas... Bom, tá, tudo bem, tranquilo, um presentinho. Eu não falei pra vocês, mas uma seja muito especial pra mim, gente. Quis contar, mas eu não contei. Mas eu vou ser pai. É engraçado que tem até uns gritos no microfone, porque o pessoal realmente não sabia, né? Ana Paula Padrão, os amigos ali, os chefes. Então foi um momento que parou pra todo mundo abraçar o Jacan. A esposa dele, que tava sentada ali na plateia, e fez uma cara de... Não acredito que ele contou isso agora. Muito legal. Foi um momento muito legal do programa. Eu nem falei quem foi a vencedora até agora, Edgar, que foi a Maria Antônia, gaúcha de 37 anos. Ela levou para casa um prêmio de R$200 mil, um curso no Cordon Bleu na França, um carro, também uma grana aí para gastar em supermercado. Deixou em segundo lugar o paulista Hugo Merchan, de 25 anos, que era o crush das meninas na internet e era para quem todo mundo mais ou menos torcia. Inclusive lá na plateia que eles montaram com influenciadores, no mezanino, todo mundo torcia mais pra esse cara, porque nessa edição do MasterChef, eles usaram de uma estratégia muito provocativa que mexe com o público, que era a história deles poderem decidir mais a respeito do que aconteceria com seus concorrentes. Então, muitas vezes os participantes podiam colocar alguém na fogueira ou voltar com a pessoa, dar uma chance para a pessoa, e isso vai mexendo, né, com quanto você gosta ou não do participante que é mais jogador. Aqui no Brasil a gente não gosta muito de quem é jogador, Big Brother tá aí para provar, né? Os jogadores acabam sempre saindo no paredão. Mas tá aí, ganhou a Maria Antônia, a expectativa para uma próxima edição, então é começar a se filmar os profissionais agora, nesse semestre, e eu acho que ainda é um produto que rende pelo menos grana pra Band. Vamos ver se o público ainda tem esse interesse de acompanhar e se eles também conseguem se reinventar, né? A cada edição, colocar ali um ingrediente a mais, uma dificuldade ou outra que traga audiência pra junto. E falando em ingrediente e no que o Jacan fez, que emocionou todo mundo, ele vem colocando, né, nessa persona pública dele, né? Ele sabe fazer, a partir, né? da participação no MasterChef. Por exemplo, no Twitter, eu vi se eu não me engano, foi um retweet da própria Carosella ontem. Ele fazendo um vídeo, tomando banho. E é engraçado você falar isso. Imagina, de Twitter e redes no sociais. Box, né? Com a cabeça ensaboada. Assim, esse é um dos fortes do programa, inclusive, Edgar, porque apesar de ser um programa basicamente gravado, né, só a final ao vivo, todos interagem muito nas redes sociais, comentando, dando resposta para as pessoas, e é por isso que todo mundo gosta de assistir e comentar o MasterChef. Sim. E isso ajuda a repercutir. Talvez dê uma impressão até para quem está na internet que a audiência ainda é maior do que ela é. Porque quem está comentando em tempo real ainda faz esse volume. Exatamente. Ô, Edgar, eu sou seguidor da Paola no Twitter e ela é firme lá, viu? O pessoal vem criticar, ela não deixa barato não, ela responde ali na lata. Isso ainda bem, exatamente. Eu não entendi do Jacan, ao divulgar um vídeo tomando banho, ele se aproxima ou se afasta do Ele se aproxima, porque ele ganha... Porque todos tomamos banho, espero eu. Foi só a parte da cabeça ensaboada. Aí, a cabeça que pode. Agora 10h46, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Eles são muitos, mas nós somos mais. Somos 27 milhões de empreendedores, heróis do cotidiano, heróis da vida real. Para nós não existe esquerda ou direita. A única direção que importa é para frente. Eles nunca vão entender. Os desafios que superamos, as frustrações no meio do caminho, as noites mal dormidas,
a alegria de fechar o primeiro negócio. As pessoas que dependem de você. Eles nunca vão entender, mas nunca conseguirão nos parar. Não vamos nos esconder diante do desafio de mudar o Brasil. Pode parecer uma tarefa impossível, mas conquistar o impossível é o que nos move. Sabemos que o verdadeiro poder está nas nossas mãos. E são essas mesmas mãos que vão forjar um novo Brasil. Além da esquerda e da direita, um Brasil para frente. Voltando à política, aqui no Morning Show, o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, segue líder na corrida ao Planalto, num cenário em que o ex-presidente Lula não é apresentado como candidato. A pesquisa Data Poder 360 saiu do forno durante essa madrugada, inclusive. Vamos para os detalhes e para os números diretamente, Caio. Vamos lá. Os fatores que chamam mais atenção são os desempenhos do Bolsonaro, que se mantém líder, como você colocou, e do candidato pelo PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin. O Bolsonaro manteve um percentual na casa dos 20%, mas teve uma queda. Em maio aparecia com 21% das intenções de voto, agora aparece com 20%. Porém, essa oscilação está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,2%, 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. O Alckmin em maio tinha 7%, em junho 8% e agora em julho 9%. Também está dentro da margem de erro, mas agregou aproximadamente 1% à medida que os meses foram passando. Claro, contou também o apoio fechado há alguns dias com o Centrão. Agora, os dois também têm bastante rejeição. Bolsonaro 65% e o Alckmin 62%. É o que eles vão ter como desafio aí no registro da candidatura até o dia das eleições. Agora, o comportamento você fala, o Bolsonaro com 20% e o Alckmin com 9%, por que você está falando que eles se embatem? Porque os dois brigam pelo eleitorado que está no centrão para a direita, do centro à direita. Eles brigam pelo mesmo eleitorado. Vamos conferir nessa arte que você que está com a gente na internet acompanha a imagem também, o desempenho de cada candidato. Você vê, o Bolsonaro em maio tinha 25%, na verdade o 21% que eu falei era em junho. Ele caiu de 25% para 20%. O Ciro estava com 12% em maio, manteve 13% em junho e julho também. O Alckmin que deu essa ascensão aí de 7% para 9% de maio até agora. Quem cresceu também foi a Marina. Ela foi de 6 para 7, se manteve em 6, tudo dentro da margem de erro. E agora quem está com um desempenho ruim é o Álvaro Dias do Podemos, estava com 6% em maio, caiu agora para 4% em julho. Todo mundo oscilou dentro da margem de erro da pesquisa, mas não deixa de ser uma oscilação. O Joel, você viu que nesse cenário em que o ex-presidente Lula não é apontado na pesquisa, né, aparece o Bolsonaro em primeiro, com um altíssimo nível de rejeição que o Caio mencionou. Inclusive é um indicativo também nos quadros em que o ex-presidente é colocado dentro da pesquisa. Agora, o Alckmin também entra com esse crescimento, a partir talvez ali daquela... definir com o Centrão, né, na candidatura dele, mas também tem rejeição, né? O Alckmin tem a segunda maior rejeição também, né? Acho que 62%. 62%. E é incrível porque todos os candidatos estão com rejeição acima de 50%. Né? Essa vai ser uma eleição que é muito difícil de ocorrer uma vitória em primeiro turno. Mas o que a gente está vendo agora é cedo para dizer ainda, né? Porque tem a questão da margem de erro e tudo. Mas o que parece ser é que é um momento de inflexão, sabe? O Alckmin, que estava com uma candidatura até que bastante desacreditada antes, depois dessa aliança aí com o Centrão, e essa pesquisa foi feita já com as pessoas depois da notícia dessa aliança, parece que ele está conseguindo finalmente o projeto dele, que é se sedimentar e se solidificar como opção mais segura, de alguém que tem resultados, alguém que pode entregar para as pessoas o que elas querem do Brasil. Tá? E o Bolsonaro, por outro lado, está lutando para manter esse eleitorado. Como a gente pode ver, ele tem uma confortável liderança aí, mas o desempenho dele ao longo dos meses parece que as pessoas
parece que as pessoas talvez estejam perdendo um pouco da confiança aí que elas tinham nele. Você vê ali, pelo próprio gráfico, ali em maio, 25, a pesquisa hoje, em julho, revela aí uma queda de 5%, né? Uma queda bastante relevante. Considerável, isso, né? Essa é 5 pontos percentuais. 5 pontos percentuais. 5 pontos percentuais. Exato. Vamos chamar o Trindade em Brasília, botar ele de novo na conversa para ajudar a gente a interpretar esse novo quadro, essa fotografia momentânea da corrida eleitoral. Vamos lá, Trindade, o que você diz pra gente, como você interpreta esses números? Pois é uma pesquisa importante, né, num momento importante, de Fernando Rodrigues, lá do 360. E olha, Edgar, a situação é tão complexa que o Jair Bolsonaro é mais conhecido, segundo essa pesquisa, do que Geraldo Alckmin, que disputou a presidência da República, foi governador do estado mais importante, que tem a economia mais forte do país por 3 vezes, né, 4 mandatos praticamente, e mesmo assim o Bolsonaro é mais conhecido do que ele. Outra coisa que me chama a atenção é a certeza de voto. Os eleitores de Jair Bolsonaro têm a maior certeza de votos, seguido de Ciro Gomes. O que eu vejo no quadro geral, sem particularizar cada quadro, é o seguinte: a fotografia atual, e todas as pesquisas indicam isso, uma disputa em segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Esta é a fotografia. Inclusive, também há uma certeza muito grande de votos dos que optaram em Ciro Gomes. Acontece que metade do eleitorado ainda não decidiu em quem votar. Agora, se imagine, a decisão da próxima eleição será pelos indecisos. Agora, vou te dizer uma coisa. A tendência é de subida de Geraldo Alckmin. E dizem por aqui até que a possibilidade forte é de enfrentamento no segundo turno entre Geraldo Alckmin e um indicado pelo PT e o ex-presidente Lula, porque ali se afunilariam os votos, inclusive dados hoje ao Ciro Gomes. Para você ter uma ideia de como o processo está volátil, usando um termo da economia, e como a eleição está indefinida. 2 pontos interessantes de serem colocados são, como o Zé Maria falou, a rejeição a todos os candidatos, ela existe, ela é bastante alta, brancos, nulos, indecisos, está em 43 pontos percentuais, e essa pesquisa só mencionou os 6 principais candidatos, aqueles que mais pontuam, e no PT o representante colocado é o Fernando Haddad. Falado. Obrigado, Trindade, pelas suas informações. Quer complementar? Eu queria complementar uma coisa. A gente sempre pensa, né, na briga política como a direita versus esquerda, né? Mas, na verdade, os reais inimigos numa disputa eleitoral são aqueles que estão mais próximos de você, né? Quem que é o grande rival do Alckmin agora? É o Bolsonaro, porque os dois lutam por um eleitorado aí de centro-direita. O Alckmin, para subir, de onde vão vir os votos dele se ele subir? Ele vai ter que tirar do Bolsonaro. Talvez ele pegue um pouco desses indecisos, mas que é um pessoal que não gosta muito de política, ele vai ter dificuldade, vai ter que tirar do Bolsonaro. E na esquerda, a mesma coisa. Quem é o grande inimigo do Ciro? É o candidato do PT. Ele sabe muito bem que ali está o risco dele. E é por isso, inclusive, que os opostos, a extrema-direita e a extrema-esquerda, acabam se ajudando. Hoje em dia, siga as páginas dos candidatos de esquerda, como Manuela Dávila. Eles estão batendo em quem? No Bolsonaro? Não. Eles batem no Alckmin, porque eles querem alguém como Bolsonaro com alta rejeição no segundo turno. Os extremos se ajudam, os inimigos é quem está mais perto de você. Boa. Trindade, obrigado, viu? Um abraço, bom trabalho aí em Brasília. Fez hora extra hoje, hein, Trindade? Pois é. Só lembrando, Edgar, que o grande foco aí das disputas dos partidos agora, não só pela presidência, mas é pelo Congresso. É uma eleição importante. É isso, bom dia. Bom dia, Thaís Zé Maria falando com a gente de Brasília, anotando aqui a presença no estúdio do pessoal da Nestlé, acompanhando ao vivo em cores este Morning Show. Obrigado pela presença de vocês. Pessoal fazendo um tour aqui pela rádio, né, Paulinha? Visitando... Tô muito triste que não teve chocolate, nada. Não teve, né? Sei lá, tô esperando aqui, vai que tá lá fora. Tem que cobrar uma entrada, né? Pra entrar tem que dar a barrinha de chocolate. O café da manhã. Alguma coisa, não sei. Vamos ver se no break rola. Boa. Vamos seguir aqui com mais uma notícia. Um avião da Aeroméxico sofreu um acidente na cidade de Durango, no México, na tarde de ontem. Quantas pessoas estavam a bordo, Paulinha? Só pra gente saber, nenhum morreu, você já falou, né? É verdade, todos sobreviveram, 103 pessoas a bordo, 99 passageiros e 4 tripulantes, todos vivos. Vamos dar os detalhes já, agora faltando 30 segundos para as 11, horário de Brasília. Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí! O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente! Jovem Pan.
E aí, vamos esquentar os pezinhos, hein? Vamos, Ed. Agora você pode ajudar a aquecer o inverno de muitos idosos. A Benegripe criou a campanha Benemeias, o melhor look da estação. Você entrar no site www.bemcontagia.com, compra suas Benemeias iguais a essas aqui, ó, gente, por apenas R$19,90, e o valor vai direto para ONGs que ajudam os idosos mais carentes. Participe desse movimento, compre sua Benemeia edição limitada, porque transmitir o bem é mais contagiante que a gripe. Benegripe, o bem contagia, um oferecimento de Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa! Um avião, como estávamos falando aqui no final do outro bloco, do bloco anterior, um avião da Aeroméxico sofreu um acidente na cidade de Durango, na tarde de ontem. A gente falou do milagre aqui, Paulinha. Tem 2 pessoas em estado grave, como você colocou no início, né? Tem algumas informações, assim, meio desencontradas a respeito ainda de quem tá grave, quem não tá grave. A Reuters falam que são 2 pessoas em estado crítico. A F cita o porta-voz da Secretaria de Saúde do estado de Durango e diz que são 12 em estado crítico, mas nenhuma vítima fatal, não. E tinha um monte de criança nesse voo, Nossa, Edgar, cara, inclusive 2 bebês. Até por isso houve um desencontro a respeito do número de passageiros, porque bebê vai no colo, né? Então, sim, às vezes não tá registrado ali. Houve um certo desencontro para se estabelecer esse número de 103 passageiros. E realmente foi alguma coisa... sei lá, de milagrosa. Sempre que tem um acidente aéreo, a gente realmente imagina que alguma fatalidade vai acontecer ali. O modelo, inclusive, era de uma empresa brasileira. Essa aeronave era da Embraer. Estava em operação desde 2008, acho que há 4 anos nessa empresa aérea. Parece que de acordo aí com as normas todas, é isso que diz a Aeroméxico. E o acidente aconteceu bem na hora da decolagem, Edgar. Parece que o tempo não estava bom, não estava legal. E 300 metros depois de decolar, teve que se fazer esse pouso forçado, né? Aí o avião desceu mesmo na horizontal, então eles ativaram aqueles tobogãs, evacuaram a aeronave, que depois chegou a pegar fogo. Tem até algumas imagens na internet que mostram um pouco do que aconteceu. Mas o fato é que, por enquanto, está todo mundo vivo, se recuperando. Algumas pessoas só se machucaram um pouquinho, né? Não foi nada de muito sério. E isso faz a gente lembrar de diversos outros episódios, né? Com acidente aéreo, inclusive, que já foram para o cinema, Edgar. A gente recuperou aqui um dos filmes mais famosos a respeito de acidente aéreo, para mim, pelo menos, é o Vivos, exatamente, a Live. Esse filme de 93, que trouxe essa história incrível desses caras que caíram no meio dos Andes ali. Eram 45 passageiros nesse voo de Montevidéu para Santiago em outubro de 72. Fez esse pouso de emergência depois de uma forte turbulência no meio de uma tempestade. E aí aquela matemática terrível de um acidente, né? 12 pessoas morreram na queda, 11 pessoas morreram pelas condições climáticas, né? Muito frio, falta de alimento, e foram 16 os sobreviventes que chegaram a comer carne humana. É uma história que ficou bastante conhecida por esse filme. Tem uma versão anterior também que traz a mesma história. Tem livro dos sobreviventes. Um era estudante de medicina e até por isso ajudou muitas pessoas que estavam ali machucadas. E foi também esse cara que saiu andando com o outro para procurar ajuda, né? Gente, não vão encontrar a gente aqui. Vamos sair daqui para trazer gente para vir aqui fazer o resgate. O filme é do Frank Marshall, mesmo diretor do Jason Bourne, Caçadores da Arca Perdida, Jurassic World, Mundo dos Dinossauros. No elenco, Ethan Hawke, super novinho, faz um dos sobreviventes. O John Malkovich é quem faz a narração aí de toda a história. E tem até um documentário, depois vocês podem procurar, que aí você tem os sobreviventes reais contando tudo o que aconteceu, chama A Sociedade da Neve. Mas nesse caso especial de você fazer uma decolagem, aterrissar e todo mundo sobreviver, eu me lembrei de um outro filme também mais recente, de 2016, que é Sully, um filme do Clint Eastwood, protagonizado pelo Tom Hanks, né? E traz uma história também de um problema que acontece logo na decolagem no aeroporto de LaGuardia, em Nova York. Então ele decola o avião e aí uma revoada de passarinhos ali entram na turbina e ele tem que fazer um pouso forçado e decide fazer esse pouso
ali no rio Hudson, e ele consegue fazer o pouso, todo Incrível, mundo hein? sobrevive, mas depois ele encara um julgamento interno sobre a conduta, né? Se foi muito arriscada, se ele colocou a vida das pessoas em risco, mesmo ele tendo salvado a vida de todo mundo. E falando em Tom Hanks, a gente não pode deixar de citar Náufrago, de 2001, né? Acidente aéreo também, com um cara que trabalhava na FedEx, ele cai numa ilha deserta e fica lá, né, tentando sobreviver com um grande amigo Wilson, não vou dar spoiler pra contar quem é o Wilson pra você que não assistiu ao filme, até que ele tem que decidir também sair numa jornada em mar aberto pra tentar deixar as pessoas cientes de que ele estava vivo, porque a real é que todo mundo imaginou que esse cara tinha morrido. Então tá aí algumas dicas sobre esses acidentes aéreos que arrepiam todo mundo, né? Paulinha, eu tenho uma pergunta pra você só. Perdida no meio dos Andes, você comeria carne humana? Cara, eu não gosto de julgar, mas pelo que eu vejo no Largados e Pelados, que é um dos meus programas preferidos, depois de um tempo sem comer nada, a gente é capaz de muita coisa. Meu, como você é politicamente correto, ele tá te perguntando se você comeria carne humana numa situação dessa. Eu acho que era sim, ou mas eu comer ou nunca morte, passei aí por você uma eu não situação quero dessa. julgar. Julgar o quê? Não, eu não tô falando, eu nunca passei Finge por uma que tá no situação MasterChef dessa. e Nunca passei por uma enfrenta. situação dessa. Eu imagino que sim. Eu acho que é isso, ou você come ou você morre. No Largados e Pelados, ou você come um inseto ou você morre. Eu não fico comendo inseto aqui, nem quero experimentar. Mas melhor insetos, né? Seria. Bom, bem melhor, né? Vamos lá, essa notícia da queda do... Você acha que é melhor comer uma barata? Aquele Do requeijãozinho que uma que sai de carne dentro? humana? Ah, não sei. Eu acho que é melhor Mas tem comer a terceira uma opção, que é a barata. morte, gente. Será que depende da pessoa? Essa notícia da queda do avião da Aeroméxico e todos esses filmes que a Paulinha trouxe pra gente aqui pra exemplificar, acabaram motivando a nossa hashtag de hoje. Paulinha, como é que estamos aí, os nossos internautas twitteiros com a nossa hashtag Nasci de Novo? Gente, várias histórias interessantes na nossa hashtag hoje. Vamos começar pela do Ricardo Matheus. Hashtag Nasci de Novo em 2013, quando bati o carro na Via Dutra a 140 km por hora no engavetamento. A boa notícia é que estou vivo. A notícia ruim é que fui processado em 40 mil pela seguradora do carro que eu bati. A outra notícia ruim é que eu fui o último do acidente e não consegui processar ninguém. Vamos lá para o próximo tweet. O Gian Melegari, hashtag Nasci de Novo, no dia em que fugi de uma vaca revoltada. Trepei em uma árvore e ela ficou linda, maravilhosa, esperando eu cair. Depois de rezar 100 Pai Nossos, ela foi embora. É isso, se livrou, hein? E o Marcos diz que derrubou o celular na piscina, mas ele voltou a funcionar. Hashtag Nasci de Novo. Aliás, muita gente... Mandou esse tweet, não? É um fenômeno que acontece com muita gente, deixar o celular mergulhar em algum lugar e perceber que perdeu a vida, ou, caso consiga consertar que nem o ouvinte, perceber que nasceu de novo. Né? Boa. Vamos lá com mais um destaque da editoria de política. Ô Caio, a gente vem falando aqui nas últimas semanas no Morning Show sobre as dificuldades dos candidatos à presidência de encontrar um vice para chamar de seu. A Marina Silva, candidata pela Rede Sustentabilidade, né, parece que está perto de encontrar o seu vice. A Marina Silva ainda não fechou, mas parece que pode estar perto de fechar com um vice. Eduardo Jorge, do Partido Verde. Você lembra dele? Total, grande figura. Era um grande figura, um cara sereno, um cara pacato que apareceu na corrida presidencial de 2014, representando o Partido Verde. E ele sempre tinha aquelas filosofadas dele e tal, aquelas teses, aquele papo maneiro no discurso político, no debate político. Bom, a Marina Silva, ela estava negociando com dois nomes. O Eduardo Bandeira de Mello, que é o presidente do Flamengo, e o Ricardo Paes de Barros, que é um dos criadores do programa Bolsa Família no governo do PT. Ainda não fechou com nenhum dos dois, que são de outros partidos do partido dela, mas ela está vendo aliança com outro partido, que é o próprio Partido Verde, para que venha mais base aliada no Congresso e tal. Se fechar a aliança com o PV, dando certo também as alianças estaduais, uma das condições do PV é que eles indiquem o candidato a vice, e aí muito provavelmente o Eduardo Jorge. Essa conversa entre os dois já está ganhando bastante corpo, então é possível que
que o vice de Marina Silva seja o próprio Eduardo. Tudo se encaminha para isso, né, Joel? Assim, a gente estava aqui antes no intervalo falando das candidaturas puro sangue, né? Essa, embora sejam dois partidos diferentes, tem aí uma identidade ideológica, programática. É puro sangue nesse sentido, de que ambos estão ali sinceramente, acreditam nos ideais deles, acho que são duas pessoas íntegras. A Marina, ela tá tendo uma estratégia muito diferente dos outros, né? A gente tá vendo todo mundo lutando pelas suas alianças, pensando no tempo de TV, pensando e distribuindo, portanto, cargos como de vice para aliados políticos que não necessariamente concordam, têm um projeto em comum, mas tentando amarrar. A Marina, ela nem tentou. Teve alguns que tentaram e não conseguiram, né? Bolsonaro, Ciro Gomes tentaram, até agora não conseguiram. Sim. A Marina nem tentou. Às vezes isso é muito frustrante para quem assiste, né? Mas, poxa, ela vai abrir mão assim tão fácil, porque ela vai pagar um preço por isso. O tempo de TV dela vai ser bastante curto. Enfim, não vai ter palanque aí por todo o Brasil. E tem uma série de coisas que acontecem com a pessoa. Agora, por outro lado, ela tá conseguindo mostrar que ela tá montando realmente uma chapa íntegra. E tá fazendo uma candidatura íntegra que busca mudar um pouco, pelo exemplo dela, as regras do sistema. Agora, esse sistema é muito forte. É muito difícil para qualquer candidato, por mais bem intencionado que seja, por mais que as pessoas até simpatizem com ele, conseguir vencer nesse jogo sem aparecer na TV, sem fazer campanha, sem ter dinheiro para campanha. Enfim, é muito complicado ver saindo disso, mas no mínimo tem um quê de inspirador, eu acho, nessa história. Tem um quê de coerência, é uma coerência, com exato. O discurso que ela vem adotando desde sempre, né? Exato. Quando ela se coloca no jogo político, tudo. Agora, mesmo assim, você falou, esse sistema é muito forte, que mesmo assim, você vê, ele acaba impregnando até um partido que tem como diretriz seguir dentro dessa coerência. Tanto que as coligações e as formações das chapas, elas divergem em termos nacionais e em termos estaduais. O partido tem que ir também adequando ali esses interesses programáticos e ideológicos a outras siglas. A realidades também. locais, a realidades locais, exato. E que mudam totalmente. Você vê PT fazendo aliança com o MDB, em lugares que supostamente seriam inimigos, né? Porque é o Temer e a Dilma. Mas não, no jogo das alianças vale tudo. A Marina está jogando fora disso. Ela está tentando mostrar, olha, é possível sim ser bem-sucedida sem participar disso. Eu acho muito inspirador. Eu acho que eu gostaria de ver mais políticos, ou pelo menos mais partidos, tentando fazer essa coisa mais íntegra, sabe? Mostrar que eles estão ali defendendo suas ideias, o seu projeto. Mas é muito difícil. Inclusive, isso seria um serviço ao eleitorado, para que esses entendimentos e essas decisões em quem você vai votar, quem você tem afinidades, quem você acredita tem o melhor programa para tocar o país. Quer dizer, isso seria um serviço para o eleitorado, que fica muitas vezes... A gente que lida todo dia com a notícia aqui, custa entender esse complexo jogo de xadrez, né? Que a política oferece, essas coligações esdrúxulas, como você colocou aqui e exemplificou, e seria uma coisa bacana em termos educativos também para a população, enquanto um melhor agrupamento, enquanto uma melhor elaboração de regras que vão determinar esse jogo não seja efetuada. Exato. Seria muito educativo e seria seria inspirador para a população. Agora, na prática, será que o eleitor vai votar nisso ou vai meio que esquecer que esses aí existem e vai votar numa das opções que estão mais bem colocadas? Ô, gente, peraí. Coerência você tem que ter no teu casamento com a tua esposa e com o teu marido, e inspiração você tem que contar nos livros, na música. O jogo não é assim, isso é tudo no mundo ideal que funciona. Na política é jogo sujo, a gente tem que botar um cara que saiba jogar o jogo e que tenha maioria no Congresso. Caio, deixa eu perguntar. Não aprova nada. Eu não sei quem é seu candidato, Caio, mas digamos que seu candidato se aliasse ao PT, você votaria nele? Às vezes, não se aliaria numa situação muito degenerada como que a gente vive, em que a população está realmente farta, de saco cheio da política, esse jogo mais idealista, ele pode passar a fazer sentido se a população realmente se revoltar. Nas letras mas é difícil, mas é uma aposta que ela está fazendo, a gente vai ver. Até agora, olha que surpreendente, a Marina não tem aparecido nas notícias, a Marina provavelmente não vai ter muito tempo de TV, e ainda assim, ela aparece bem nas pesquisas. Sim. A imagem dela depende dessa integridade. Não, se ela vender isso, eu acho que ela perde a única coisa que ela tem. Perfeito, eu não tô falando que a troco disso, então, de conseguir governar, vamos botar um canalha lá. Óbvio não, eu quero uma pessoa honesta também. Agora, alguém é capaz de me explicar como que a Marina Silva, que não fecha aliança com partido nenhum, conseguiria governar? Como que o Bolsonaro, que tá quase 30 anos numa Câmara dos Deputados, vai conseguir governar? Isso no Roda Viva ninguém perguntou. Falou, seu esquerdista.
Não, que esquerdista, brincando, tá maluco? Não me xinga não, que eu não te ofendi até agora. O negócio é o seguinte, como é que esses sujeitos vão entrar lá e vão conseguir aprovar uma coisa? O PT também não tinha, começou a pagar os caras, que a gente conhece o processo do Mensalão. Não sei, bom, aí... Como é que você vai conseguir governar? Mas então, aí é uma pergunta justa. Peraí, aí é não ver esperança em nada, não ver melhoria em nenhuma possibilidade de melhoria. Sujo, o jogo é canalha, não adianta a gente ficar botando... Eu não sei, o que eu já ouvi letras na PUC lá. Não, mas não é isso, cara. O que eu já ouvi ela respondendo, como é que ela vai aprovar as coisas? Expondo esse Congresso com coisa que ninguém fez até agora. Por exemplo, é o que eu vejo ela dizendo. Agora, eu queria passar pro Joel uma pergunta aqui diretamente relacionada a esse nome, que tem a possibilidade de ser o candidato a vice na chapa da Marina, o Eduardo Jorge. Em que ponto ele pode agregar, na tua visão, ele, como o Caio trouxe aqui a informação, concorreu às eleições em 2014, pelo Partido Verde mesmo. O que ele pode trazer para a candidatura da Marina, Joel? Ele reforça essa integridade. Ele é um cara... Primeiro, eu acho que ele tem a simpatia geral aí de quem acompanhou os debates aí em 2014 e tudo. Realmente, ele saiu marcado como uma figura que todo mundo gostaria de ter votado, né? Acho que eu vi gente de esquerda, gente de direita dizendo, não, eu adoraria votar nele. Na prática, não votaram porque tem um mundo real para resolver aqui. Mas acho que ele agrega nesse sentido. Agora, eleitoralmente... ou mesmo o PV, eu não sei se trazem grandes ganhos assim para a campanha da Marina, mas reforça a ideia de um projeto íntegro e de um projeto que se preocupa de verdade com o meio ambiente, tá? Que é uma pauta importante pro Brasil e que ninguém mais traz. Vai me desculpar a minha insensibilidade, mas o Brasil tá caindo aos trancos e barrancos, descendo a ladeira, e a gente vai se preocupar com o macaco da bunda laranja. Mas o meio ambiente não é isso, não, Caio. O meio ambiente não é isso. O meio ambiente é a forma como a gente se desenvolve, Caio. Se você se desenvolver, tentar enriquecer jogando isso no lixo, o Brasil pode ir lá na frente pagar um preço muito mais alto por ter aberto mão de uma das grandes ou de uma das maiores riquezas que a gente tem, toda consumida numa ideia de desenvolvimento antiquada e que tá com uns dias, tá fadada a acabar. Tá bom. Falado. Vamos aqui, olha, ontem ao final do Morning Show a gente trouxe a informação em primeira mão da morte do jurista Hélio Bicudo, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Agora a Marcela Lorenzetto, nossa colega aqui de Jovem Pan, traz pra gente um material mais completo, trazendo um pouco toda a trajetória do Hélio Bicudo. Terça-feira, no bairro dos Jardins, em São Paulo, morreu Hélio Bicudo aos 96 anos. O nome do jurista ficou em alta nos últimos anos por ser um dos autores do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mesmo com a saúde debilitada desde 2010, quando sofreu um AVC, Hélio Bicudo participou ativamente de protestos que pediam o fim do governo da petista. É o povo brasileiro que está pedindo o impeachment da Dilma. Eu acho que quem quiser se colocar do nosso lado será bem-vindo. No entanto, antes de virar um crítico ferrenho do Partido dos Trabalhadores, Bicudo teve uma trajetória política ao lado do PT e dedicou grande parte da vida para a luta em favor dos direitos humanos. Nasceu em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, no dia 5 de julho de 1922. Foi professor de Direito no Largo São Francisco, mesmo local onde se formou em 46. Na vida política, começou como assessor do governador de São Paulo, Carvalho Pinto. Foi promotor e procurador no Estado quando combateu os integrantes do Esquadrão da Morte, uma organização paramilitar que agia em São Paulo nos anos 70, em plena ditadura militar. Um dos pioneiros do PT na década de 80, lutou pela redemocratização e gritou pela direta já. Em entrevista ao jornalista Thiago Berraich, no ano passado, Hélio Bicudo revelou que, na época, o partido simbolizava a luta por justiça na sociedade. Aquele momento foi um momento importante? O partido simbolizaria o quê? Eu acho que simbolizaria a luta, né, popular por uma sociedade mais justa. Foi candidato a vice de Lula na primeira disputa para o governo de São Paulo em 1982. Também foi secretário na gestão da ex-prefeita Luísa Erundina entre 1989 e 1990, ano em que se elegeu deputado federal pelo PT. Virou presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede nos Estados Unidos em 2000, e na sequência foi vice-prefeito de Marta Suplicy em São Paulo. Em 2005, Hélio Bicudo deixou o PT durante o escândalo do Mensalão por discordar das diretrizes da legenda. Porque depois que nós vimos como é que era a estrutura do PT e para o que eles almejavam,
né? Quer dizer, não era bem aquilo que nós queríamos, né? Em setembro de 2015, assinou o pedido de impeachment que culminou na queda de Dilma Rousseff. O compromisso de Hélio Bicudo com as próprias convicções uniu direita e esquerda em tempos conturbados de polarização. Na terça-feira, 31 de julho, a repercussão de sua morte atingiu políticos, juristas, ativistas, amigos, críticos e admiradores. Nas redes sociais, políticos prestaram homenagens, como Marta Suplicy, Rodrigo Maia e o presidente Michel Temer, que elogiou a trajetória do jurista marcada pela defesa dos valores democráticos. A advogada Janaína Pascoal também prestou solidariedade ao jurista, que a acompanhou no processo que derrubou Dilma Rousseff. Após mais de 70 anos de união, Hélio perdeu a esposa Déa em março deste ano. 4 meses depois, ele deixa 7 filhos, netos e bisnetos. Foi ativo no debate público até o fim e terminava mais um livro, uma compilação sobre o impeachment que ainda não tem data para ser publicada. Tá aí o registro da morte do jurista Hélio Bicudo, então, o complemento da informação com a Marcela Lorenzetto aqui no Morning Show. O Hélio Bicudo, que foi um dos caras, como tantos outros quadros que se distanciaram do partido, saíram do partido, baseados na sensatez, da percepção desse desvio dos ideais que tornaram o PT, que fundaram o PT, quando o PT assumiu o poder. Rapidamente, Joel, só pra gente fechar. E o PT nem se manifestou, né? Olha que coisa... Você tem nomes aí de pessoas do MBL se manifestando e, de fato, o Hélio Bicudo teve uma conduta heróica na sua carreira, né? Enfrentou os esquadrões da morte, sempre foi íntegro. A saída dele, o rompimento dele com o PT, na minha opinião, marca também esse momento em que não é mais possível ser íntegro e estar do lado do PT. Agora 11 horas 26 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos fechando a lojinha hoje, temos presentes aí pros tuiteiros. Paulinha, como é que é? Tô vendo aqui quem ganhou, Edgar. E fomos pros CTs, né? Hashtag Nasci de Novo. Aliás, eu recomendo os nossos ouvintes que entrem nessa hashtag, porque tem muita história louca de gente que realmente teve uma segunda chance na vida. Boa recomendação agora que o programa tá começando, muito em bom horário. Não, o programa já tá no CTs, querido, a gente já arrasou, nosso Morning Squad já deu tudo de si. Aê! Vou falar com você que vai ganhar o prêmio hoje. Valeu, e a gente fica por aqui, voltamos amanhã na programação da Jovem Pan a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela audiência, até mais, cuidem-se.